Huawei passando a Samsung em vendas. Xiaomi lançando vários produtos no Brasil. Primeiros detalhes da linha Moto G9 e briga para ver quem fica com a Oi Móvel. Tudo isso você confere em detalhes nesta edição do Plantão TC. A Xiaomi realizou um evento online no Brasil para apresentar os seus novos produtos disponíveis oficialmente por aqui, incluindo não apenas celulares, como vários outros de seu ecossistema inteligente. A grande estrela, provavelmente, foi a Mi Band 5, que ao lado da mais baratinha Mi Band 4C, promete ser uma boa opção de pulseira inteligente. A empresa apresentou também o fone TWS Mi True Wireless Earbuds 2, a Mi TV Stick, que concorre com o Fire Stick da Amazon, e até roteadores. Na parte dos celulares, os lançamentos da vez foram no nicho de entrada, com o Redmi 9 e 9A, chegando por preços bem acima do esperado. O Redmi 9 se destaca pelo chip potente Helio G80, que deve ser mais do que suficiente para usuários mais básicos, além de trazer 4 câmeras na traseira e bateria grande. Seu preço de R$ 2.100, porém, acaba deixando bem difícil a recomendação. Já o Redmi 9A chega com o novo Helio G25, que deve substituir o antigo P22 nos super básicos. Ele tem tela grande, bateria de 5.000 mAh e Android 10, mas o preço sugerido de R$ 1.400 está um pouco fora da realidade diante da concorrência presente aqui no Brasil. A Motorola lançou modelos das linhas Moto G7 e Moto G8 em 2019, deixando muita gente irritada, por mais que não tenha sido a primeira vez que a marca tenha feito isso, além de ser algo bastante comum no mercado atual. Agora começam a surgir os primeiros detalhes mais concretos sobre os novos celulares da linha Moto G9, que, seguindo a lógica, deve ser apresentada dentro de poucas semanas. O mais básico deles, Moto G9 Play, foi flagrado em um teste de benchmark com um chip da série Snapdragon 600 da Qualcomm, acompanhado de 4 GB de RAM, o que, caso confirmado, será um avanço interessante em relação ao atual Moto G8 Play. Já o modelo mais completo da linha, Moto G9 Plus, ainda não teve detalhes vazados sobre qual processador será adotado, sendo apenas comentado que ele terá também 4 GB de RAM e 128 para armazenamento interno. Seu preço de lançamento seria na casa dos €280 e a bateria teria uma boa melhora, passando para 4.700 mAh, com recarga de 30 watts. A Motorola ainda não deu qualquer dica de quando a nova linha Moto G9 será anunciada, mas deve ser em algum momento entre os meses de setembro e novembro. Que a Oi está buscando interessados para comprar sua divisão móvel não é nenhuma novidade. Mas a empresa viu seu nome circular nos noticiários de forma bastante frequente nos últimos dias. Tudo começou com uma proposta em conjunto feita por TIM, Claro e Vivo para adquirir a Oi Móvel. Proposta que pegou muita gente de surpresa e gerou uma certa preocupação sobre os danos que isso poderia trazer à concorrência aqui no Brasil. Mas, logo em seguida, um fundo de investimentos americano chamado de Highline conseguiu cobrir a oferta das demais e obteve exclusividade de lances até o dia 3 de agosto. Isso se deu porque o fundo não apenas cobriu o lance mínimo de 15 bilhões de reais pedido pela Oi, como também foi um pouco além. Como era de esperar, o consórcio formado por TIM, Claro e Vivo fez uma nova oferta, dessa vez de 16,5 bilhões de reais, incluindo ainda no pacote um acordo para uso da infraestrutura de banda larga da Oi, o que garantiria uma boa receita para a empresa no médio prazo. Como a Highline tem exclusividade de ofertas até o dia 3 de agosto, a proposta do consórcio fica em stand-by até lá, e só então saberemos qual decisão a Oi irá tomar. E fechamos essa edição do Plantão TC com uma notícia que pode pegar muita gente de surpresa, em especial depois de todos os problemas envolvendo a Huawei e o governo dos Estados Unidos.
A empresa chinesa foi a maior fabricante de smartphones do segundo trimestre, superando a Samsung em número de vendas, que, segundo a Canalys, foi de 55,8 milhões de aparelhos para a chinesa contra 53,7 milhões para a sul-coreana. A Huawei assumiu o topo em meio à guerra comercial e, ironicamente, isso se deu justamente por seu domínio no mercado chinês. Como a China foi a primeira afetada pela nova pandemia, ela também foi a primeira a retomar suas atividades, o que ajudou a Huawei a conseguir um bom volume de vendas, enquanto todo o restante do mundo estava quase paralisado pela pandemia. Será que a Huawei mantém o trono no terceiro trimestre, já com o mercado ocidental mais normalizado e com grandes lançamentos de Samsung e Apple preparados? Só o tempo dirá. Para conferir mais detalhes sobre essas e outras notícias, é só acessar a pauta completa em texto clicando nos links que estão aí abaixo. Aproveita para ir comentar também qual dessas novidades chamaram mais a sua atenção. Foi sobre o Moto G9, novos produtos da Xiaomi no Brasil? É só digitar também aí abaixo com a sua opinião sobre o assunto. Eu vou encerrando por aqui, até a próxima e um grande abraço.